Olá, me chamo Cristine Erhardt e aqui no meu canal eu ajudo dentistas, assim como eu, a faturarem mais no seu consultório, trabalhando cada vez menos, através de algumas técnicas que eu ensino para que tu consiga perceber que o teu consultório, na verdade, é uma empresa e que tu pode, sim, faturar no teu consultório mesmo quando tu não está lá, ó, sentado no mocho atendendo o paciente. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tratamentos mais caros. Como que a gente faz para fechar esses tratamentos mais caros, que tem um ticket alto? Por exemplo, um protocolo aí, 15 mil, 20 mil reais. Como que a gente faz para esses pacientes entenderem que é conosco que eles têm que fazer, que é na nossa clínica que eles vão ter um tratamento humanizado, personalizado, que vão ter o resultado que eles realmente desejam? E aí, eu quero te contar uma historinha. Era uma vez uma dentista que se achava muito boa em fechar planos de tratamento. Ela fechava em torno de 80% dos seus planos de tratamento. Então, isso quer dizer que a cada 10 pacientes que passavam com ela, 8 iniciavam os tratamentos odontológicos na sua clínica. Mas o engraçado é que, apesar dessa taxa de conversão, depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa esse indicador, ser tão boa, o faturamento não aumentava. Essa dentista era eu mesma. E uma das minhas preocupações que começou a acontecer é assim, meu Deus, mas se eu fecho tanto, a cada 10 pessoas que vêm, 8 fecham o tratamento, como? Como que eu não consigo aumentar o faturamento da minha clínica? Como que parece que sempre eu estou remando e estou naquele platô, né? A gente chega às vezes num platô onde tu não consegue despontar, está sempre batendo aquele faturamento, batendo aquela média geral de sempre. E aí, no início, eu imaginei que era, eu devo estar fazendo pouca atração de novos pacientes, né? Então, a gente girava bastante com os pacientes que já eram nossos, com um bom atendimento, as indicações que os nossos próprios pacientes davam, mas eu pensei, não, deve ser isso, deve ser novos pacientes que estão faltando. Então, eu investi bastante em captação de novos pacientes para dentro da clínica. Obviamente que isso melhorou, o faturamento aumentou, como vocês imaginam que sim, mas mesmo assim eu não estava satisfeita. E aí eu decidi olhar para esse indicador, que se chama taxa de conversão, por um outro ângulo. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho o que significa essa taxa de conversão. A taxa de conversão é um indicador que mostra exatamente a eficiência do dentista que está fazendo o planejamento e as vendas, entre aspas, dos planos de tratamento. Esse indicador mostra se quem está fazendo essa primeira consulta está fazendo ela de uma maneira tão bem feita que o paciente percebe que ele realmente precisa fazer o tratamento e mais, precisa fazer contigo. Então, esse indicador avalia a tua performance em passar para o paciente a importância dele realizar aquele tratamento e também a segurança de fazer contigo na tua clínica, contigo ou com a tua equipe, né? Então, veja como esse indicador é um indicador muito importante, porque pode ser que tu seja um excelente dentista técnico, mas se tu não consegue mostrar para o teu paciente como é importante ele realizar aquele tratamento e mais, tu não consegue mostrar para ele que é contigo que ele tem que fazer, de que adianta tu ter aí 1000 cursos, né, sobre várias especialidades se tu não consegue ter paciente sentado na tua cadeira? Pois muito bem. Essa taxa de conversão, a gente pode olhar de duas maneiras. A gente pode olhar o número total de pacientes, que era assim que eu fazia antes. Então, quantos pacientes passaram comigo para fazer a primeira consulta, a consulta de avaliação nessa semana? Vieram 10 pessoas? Ok. Quantas dessas 10 pessoas fecharam? Fecharam 8? Nossa, tá muito bom. Então, eu estou tendo uma taxa de conversão de 80%. Então, eu achava que eu estava indo muito bem. E até realmente estava frente a este ângulo que eu estava analisando a taxa de conversão, que era o número de pacientes. Só que quando a questão do faturamento começou a pegar para mim e eu comecei a me incomodar com isso, eu decidi olhar por um outro ângulo, que era o quê? O número total de valor em reais que os pacientes passavam em planejamento comigo e o número total em reais que eu fechava. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Suponhamos que dessas 10 pessoas que passaram comigo,
Tiveram pessoas que fecharam tratamento, que tinham tratamentos de R$ 200, tinham tratamentos de R$ 500, mas tinha tratamentos de R$ 5.000, R$ 6.000. E aí eu comecei a prestar atenção se aquelas 8 pessoas que eu estava fechando não eram as pessoas que tinham o tratamento com valores mais baixos. E bingo, era exatamente isso que estava acontecendo. Então, apesar de eu ter um número alto de fechamento de tratamentos, muitas pessoas passavam comigo, confiavam em mim, percebiam que a gente ia fazer um bom trabalho. O que acontecia era que os pacientes que tinham uma barreira maior, que seria a barreira do preço, né, do valor que eles precisavam pagar para a gente, esses eu não conseguia fazer com que eles confiassem que nós, que conosco o trabalho seria muito melhor feito do que em qualquer outra clínica da cidade. E aí eu arregacei as mangas e fui tentar entender o que é que estava acontecendo. E por isso que eu te digo, para esse vídeo, pega papel e caneta, porque pode ser que esteja acontecendo exatamente a mesma coisa contigo. E eu quero que isso se resolva agora. E aí eu percebi 3 pontos que estavam acontecendo comigo e que pode ser que esteja acontecendo contigo e fazendo com que houvesse esse travamento na hora dos fechamentos de tratamentos com tickets mais altos. Então, a primeira coisa que eu percebi em mim foi a insegurança técnica. Em que sentido? Normalmente, quando eu tinha que vender, né? Vamos falar vender para ficar bem claro. Quando eu tinha que fechar um plano de tratamento com um procedimento que não era a minha especialidade, então, por exemplo, implante, eu não sou implantodontista, como eu tinha uma insegurança técnica, eu não entendia tão bem assim, eu tinha maior dificuldade em passar essa confiança para o paciente e fazer com que ele percebesse que ali seria um ótimo lugar para ele fazer esses implantes. Então, a primeira coisa que eu percebi era a questão da insegurança técnica. Quando eu não era o profissional que iria realizar o procedimento e eu não entendia tão bem assim de como seria feito, eu ficava insegura. Apesar de não precisar explicar para o paciente como seria feito, como eu não sabia muito bem, eu transparecia essa insegurança e muitas vezes também acabava ofertando para eles até outros procedimentos, né? Então, vamos supor, ao invés de dizer para eles que para aquele caso seria muito bom fazer o protocolo, eu dizia, sim, vai ser muito bom fazer o teu protocolo, mas o senhor também pode fazer uma prótese total. Quando, na verdade, eu sabia que para ele seria melhor o protocolo, mas eu ficava insegura tecnicamente com relação ao como seria feito, se ele fizesse muitas perguntas para mim. Isso tudo permeava a minha cabeça com relação a alguns anos atrás, e isso me deixava insegura na hora de fechar esse tipo de tratamento. Como que eu resolvi? Já vou te dizer agora como resolve isso. Conversa com um implantodontista, por exemplo, estou aqui dando exemplo do implante, o que a gente precisa entender? Quais são os casos limítrofes? Quais são os casos em que não pode ser colocado implante? Quais são os medicamentos que os pacientes tomam que impediriam o paciente de fazer um implante? Tudo isso, apesar de não ser tu que vai fazer a execução, quais são os critérios que tu precisa saber e as nuances dos tratamentos para que tu te sinta confortável em explicar como é realizado esse tipo de tratamento. E, junto disso, também marcar uma consulta, caso o paciente se sinta inseguro de fazer o procedimento com alguém que ele não está vendo, isso é muito comum, marcar, sim, uma consulta de avaliação com a pessoa que vai realizar esse tipo de procedimento. Tá? Então, esse é o 1, e já tirei a resposta do que eu fiz e que resolveu muito, muito, muito nesses casos. A segunda questão era que eu olhava com um olhar para o paciente, né? Então, isso era uma questão minha, que às vezes eu olhava para o paciente e eu julgava se ele teria ou não condições de fazer aquele procedimento. Principalmente, não por questão de aparência, mas quando eles começavam a falar algumas coisas que me geravam um gatilho de imaginar que aquilo ficaria muito caro para eles, tá? Então, por exemplo, chegava algum senhor e falava assim, ai, eu sou aposentado, eu ganho pouco, eu já, ai, não vai ter condições de fazer. Aquilo já me travava para que eu conseguisse explicar da melhor forma e, junto dele, ver as possibilidades de como juntos a gente poderia fazer, né? Então, aqui estou abrindo meu coração e contando a verdade para vocês. Muitas vezes o paciente falava isso para mim e eu já ficava imaginando alternativas mais baratas, quando eu deveria, na verdade,
explicar para ele o que era o melhor e talvez junto dele até pensar em outras alternativas financeiras, mas não deixar de mostrar para ele o quão importante seria para ele fazer aquele procedimento mais caro. E o terceiro ponto que eu verifiquei também era as questões de parcelamento. Sim, isso parece um tabu aí, muitos dentistas acham que eles não devem parcelar muito para os seus pacientes, e eu te digo o contrário. Sim, tu precisa ter uma precificação correta para saber até quantas vezes tu consegue parcelar, tu precisa saber qual o valor de entrada que tu necessita, tu precisa ter alternativas, como, por exemplo, boleto, cartões de crédito, tudo isso tu precisa ter como um arsenal para auxiliar o teu paciente a conseguir realizar aquilo que tu sabe que é o melhor para ele. Se tu sabe que o melhor para ele é um protocolo, tu precisa ter alternativas para que aquela pessoa que não tenha 15, 20 mil reais disponível no banco para te pagar à vista, ou não tem esse limite todo disponível no cartão, que ele tenha formas de realizar isso, porque tu sabe que para ele é o melhor, é o importante. Então, facilite, né? Então, isso foi um ponto que a gente tinha muita dificuldade, que era o número de parcelas que a gente conseguia parcelar para esse paciente, por falta de conhecimento meu, em termos de outras opções que a gente podia dar para o paciente. E a partir do momento que eu consegui entender muito a respeito de precificação, de quanto eu conseguia parcelar, qual era o meu fluxo de caixa, o quanto eu conseguia segurar para esse paciente, negociação com laboratórios, com o pessoal que vende, estou dando o exemplo aqui dos implantes, mas que vende os componentes, né, com os próprios dentistas que faziam esse procedimento comigo. Tudo isso a gente precisa ter consciência para tentar deixar cada vez mais leve para o paciente a decisão, porque sim, procedimentos que têm valores mais altos normalmente vão ter um impacto nas finanças dessa família. Então, de alguma forma, tu precisa ter um arsenal aí de opções para que esse paciente consiga fazer contigo, porque senão o que muitas vezes pode acontecer é tu realmente mostrar para ele a importância de fazer aquele procedimento, e como tu não tem opções de parcelamento, ele vai no da esquina ali que tu sabe que não faz tão bem quanto tu, e ele tem uma opção de parcelamento melhor e ele fecha com ele. Espero que eu tenha te ajudado. Assiste esse vídeo novamente, faz as tuas anotações e eu realmente espero que a partir dele possa te ajudar a fechar tratamentos cada vez com valores mais altos e que agreguem muito para a vida dos teus pacientes. Até o próximo vídeo.